Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui para conversar com você hoje sobre mais um assunto relacionado à saúde da pessoa idosa e também, é claro, ao cuidador de pessoas idosas. Você que está aqui pela primeira vez assistindo o meu vídeo, no meu canal do YouTube eu tenho mais de 300 vídeos sobre idosos, sobre saúde do idoso, te ensinando também a cuidar de pessoas idosas. Você que é estudante, você que está começando na profissão de gerontologia, começando a trabalhar com pessoas idosas, acesse meu canal do YouTube, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas e também, é claro, suas sugestões de live, que também são sempre bem-vindas, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para você que está no Face, você que está no Instagram. Hoje nós vamos aprender o que conversar com pessoas que estão morrendo, né? Se você já passou por uma experiência dessa, se você já cuidou de uma pessoa, já cuidou, né, de uma pessoa até o fim de vida, coloque aí para mim se você já teve alguma experiência de constrangimento, né? Porque em geral as pessoas não sabem o que falar. E, na verdade, a primeira pergunta que a gente deve fazer é por que a gente se sente nessa obrigação de ter que falar alguma coisa, né? Esse é um dos pontos. E uma segunda pergunta é se eu estou preparada para ter um diálogo com uma pessoa que está morrendo, tá? Isso não é algo que a gente aprende, infelizmente. Nem a maioria de nós não tem essa sensibilidade, porque é uma coisa que a gente aprende. Infelizmente, na nossa sociedade se fala pouco sobre morte. A vivência com a morte também não é mais algo natural como era antigamente, né? Antigamente as pessoas morriam em casa, então desde criança as pessoas aprendiam a ter essa sensibilidade e aprender a cuidar das pessoas que estavam morrendo. Com o tempo isso foi mudando, né? A morte foi deslocada para dentro dos hospitais, a gente parou de falar sobre morte, as crianças não têm contato com pessoas que estão morrendo, então a gente fica cru. Quando nós estamos diante de uma pessoa que está morrendo, a gente não sabe o que fazer. Então na live de hoje eu quero te ensinar sobre esse assunto, tá bom? Boa noite, Maria Inês, boa noite, Eliane Souza, boa noite, Adir, boa noite, Laudiceia, Janaína, Lucimara, Simone também, sejam todos muito bem-vindos. Quem puder me ajudar aí na reciprocidade compartilhando esse vídeo, vai ser muito importante e vai me ajudar muito aí para estar realmente divulgando o meu trabalho, tá bom? Então, como eu falei, nosso bate-papo é o que conversar com a pessoa, pode ser um idoso ou não, tá? E aí eu estou falando de forma geral, com alguém que está morrendo, né? O primeiro ponto é, será que eu tenho condições de ouvir uma pessoa que está morrendo, né? E eu, de antemão, eu já digo para você que se você é uma pessoa que não tem costume de falar sobre morte, não tem costume de pensar sobre morte, nunca leu, nunca aprendeu, provavelmente você não tem condições de ouvir, tá? E aí o que você vai fazer? Muitas vezes você vai se afastar dessa pessoa, ou quando essa pessoa tenta falar alguma coisa com você, falar sobre os sentimentos dela, tentar resolver algumas pendências, você vai fugir de diversas formas, né? Seja fugir fingindo que a situação não está acontecendo, tentando criar uma esperança de algo que não vai acontecer e sempre tentando deixar essa pessoa muda, né? Ou não deixar essa pessoa falar o que ela realmente precisa falar. Isso porque você está ansioso ou ansiosa diante da morte dessa pessoa. Então, não saber o que falar para uma pessoa que está morrendo causa uma angústia, causa um constrangimento, causa uma tristeza, causa uma dificuldade até de estar junto dessa pessoa, né? E eu lembro que eu fiz, vocês sabem, né, quem já me segue aqui há bastante tempo sabe que eu fiz o meu mestrado em saúde e eu estudei cuidados paliativos em pessoas idosas com câncer. Então a minha pesquisa foi com pessoas que estavam nos últimos meses e últimas semanas de vida. E uma das grandes angústias tanto da família quanto do idoso é justamente essa questão de comunicação, tá? A família não sabe se comunicar com o idoso, muitas vezes tenta esconder algumas coisas dessa pessoa que está morrendo. Por outro lado, o idoso, diante disso também, ele quer falar muitas coisas e ele não fala, porque ele sabe que a família não está preparada, e muitas vezes esse idoso morre com algo engasgado na garganta de coisas que ele queria falar, ou
sentimentos que ele tinha que nem foram percebidos pelos familiares, né? Nem foram sentidos, nem foram observados pelos familiares. E isso é muito triste. Eu via idosos, por exemplo, que sabiam que estavam morrendo, o médico não tinha falado que eles estavam com câncer, enfim, os profissionais envolvidos não tinham falado, a família não tinha falado, mas o idoso sabia que ele estava morrendo. Ele não sabia a doença, mas ele sabia que ele estava morrendo. E ele queria contrair um diálogo aberto com a família, e ele não falava. E ele falava assim para mim, olha, mas minha filha não aceita, né? Minha filha está resistente. Isso com vários idosos aconteceu, né? Ela acha que eu vou ficar curada, eu sinto que eu estou morrendo. E quando você conversa, por outro lado, com os filhos, aí é o mesmo diálogo. Ah, não, mas minha mãe não sabe, né? Eu não vou falar para minha mãe, se eu falar, ela vai morrer antes, né? Minha mãe ou meu pai. E fica uma coisa assim, todo mundo sabe, mas ninguém tem essa clareza de comunicação. E se torna uma coisa muito difícil, né? O fim da vida, e essa morte, com certeza, se torna uma morte muito mais complicada para essa pessoa que está morrendo, né? Então, essa falta de comunicação, se você tem uma comunicação efetiva com quem está morrendo, você ajuda essa pessoa a viver até os últimos dias de vida dela, né? Você dá a possibilidade para ela de se expressar, de resolver pendências. Você mesmo, o seu luto enquanto familiar ou enquanto cuidador profissional vai ser um luto que vai ser processado de uma forma melhor, porque você conseguiu conversar tudo que tinha que ser conversado, mas, por outro lado, se tem uma impossibilidade de comunicação, se a interpretação dos familiares é equivocada, né? Se a interpretação tanto do idoso em relação ao familiar, quanto do familiar ao idoso é difícil, fica bem complicado. Então, assim, muitas vezes a gente vai acabar matando esse idoso antes dele morrer, porque uma vez que ele não pode falar, uma vez que não tem uma comunicação clara e aberta, que ele está em dúvida, ele está inseguro, ele está confuso e ele não pode falar, porque você, enquanto familiar, enquanto profissional, se sente mal com isso, ele vai estar morrendo em vida, tá? Então isso precisa ficar muito claro. A gente pode ajudar uma pessoa a viver até os últimos dias de vida, como a gente pode precipitar a morte dessa pessoa em vida. Eu vou citar para vocês 5 coisas, na verdade eu tinha colocado 3, né, que a gente pode estar conversando com as pessoas que estão morrendo. Antes disso, eu quero fazer indicação para vocês de 4 livros, tá? Eu vou precisar até mexer aqui no meu celular aqui do Instagram, mas são livros que são muito importantes para quem estuda cuidados paliativos e para quem quer aprender a cuidar de pessoas que estão morrendo. O primeiro deles, que já é um livro muito conhecido, é esse livro sobre a morte e o morrer, tá? Eu já indiquei esse livro em algumas lives também, é um livro bem grande, mas ele conta histórias, todos são da mesma psiquiatra, psiquiatra que é uma das pioneiras nos cuidados paliativos, é uma das pessoas que começou esse trabalho de ouvir as angústias, as preocupações das pessoas que estão morrendo. E ela conta esses relatos nesses livros e ela fala dessas necessidades, da importância, como a gente deve aprender a se comunicar com essas pessoas. O primeiro livro muito rico é esse, Sobre a Morte e Morrer, é um livro muito famoso, tá? Além do Sobre a Morte e Morrer, tem esse livro também, A Roda da Vida. É um outro livro muito importante também para quem quer se ajudar e ajudar pessoas que estão morrendo, tá bom? Nesse livro ela também fala histórias, também traz ponderações, também fala muitas coisas importantes pra gente. Terceiro livro, A Morte e um Amanhecer, tá? Todos são da mesma autora, também é um livro muito bom para você aprender sobre esse assunto. E o quarto livro, né? Viver até dizer adeus. Tá? Inclusive ela conta a história dela também, quando ela já estava aí nos últimos tempos de vida. Então são 4 livros bem importantes, bem interessantes para você que quer aprender. Mas é claro que eu estou aqui para ensinar para vocês um pouco, né? A gente vai aprofundar bastante sobre isso no curso de cuidados paliativos, mas eu vou trazer algumas dicas para vocês agora. Primeira coisa, né, como eu falei no início da live, o que conversar com pessoas que estão morrendo? O primeiro ponto é, se você não souber o que dizer, não diga nada, tá? A pior coisa que tem para uma pessoa que está morrendo é quem está ali do lado, o cuidador familiar, o profissional, ele não tem que dizer, mas ele acha que ele tem que dizer. Então ele começa a falar besteiras, sabe? Ele começa a falar sobre qualquer coisa para ocupar um espaço de silêncio. Quando, se ele parasse para ouvir esse idoso, só para ouvir, tá? Só para parar ali e ouvir, ele ouviria essa história, ele conseguiria entender melhor o que se passa na cabeça desse idoso, conseguiria entender melhor os sentimentos, né?
conseguiria dessa forma, entendendo melhor esse idoso que se passa, o que ele sente, ia conseguir ajudar melhor e realmente falar o que for necessário. Então, se você não sabe o que falar, não fale. Só o fato de você estar ali ao lado, né? De você estar ouvindo, não só com o ouvido, mas ouvindo de coração, sentindo essa pessoa, isso já é o principal, porque o importante para quem está morrendo muitas vezes é ter a possibilidade de falar e ser acolhido, que é algo que essas pessoas infelizmente não conseguem experimentar, a possibilidade de ser ouvidas, né? Dentro de um hospital as pessoas não escutam quem está morrendo. A partir do momento que você tem um diagnóstico, né, de uma doença grave, que você está chegando próximo à morte, muitas vezes o médico ele nem conversa mais, ele simplesmente repete uma prescrição. A mesma coisa todos os outros profissionais, por exemplo, o assistente social, muitas vezes ele se aproxima da família nesse momento e ele esquece o idoso. E aí ele começa a orientar a família, dar um suporte social para a família, nas questões financeiras, nas questões dos conflitos, esquece de ouvir o idoso. Muitas vezes o psicólogo faz isso também, o enfermeiro vai lá e tecnicamente aplica as injeções, né, os remédios e tal, e não escuta mais essa pessoa. E o familiar, a mesma coisa. Como está ansioso, está angustiado, não quer ouvir. Se o idoso falar que vai morrer, nossa, não, a senhora não vai morrer não. E aí esse idoso morre engasgado porque ele não tem a possibilidade de falar. Então, assim, quem dita o ritmo é o idoso. Quem dita a intensidade desse diálogo é o idoso, tá? Então você tem, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir. Não fale por falar, tá? Só fale se realmente você sentir que você tem algo para contribuir. Aí sim você vai falar. Para isso você tem que ouvir muito, ouvir de coração, ouvir esse idoso. Aí sim você vai conseguir trazer uma contribuição, tá? O segundo ponto, diga o que o idoso quer saber. Então você ouviu? Se você ouviu, ele vai te falar o que ele precisa saber e o que ele quer conversar. Então, muitas vezes é necessário um diálogo franco. Muitas vezes o idoso ele quer saber qual é a situação dele de saúde. Ele quer saber qual é o médico que é responsável pelos cuidados. Ele quer saber qual é o prognóstico. Ele quer saber como que vai ficar a família. Ele quer saber como estão as questões financeiras. Tem muitas coisas, muitas dúvidas que angustiam essa pessoa e que ela quer expressar e ela quer ouvir de você. Quando tem esse pacto de silêncio, quando tem esse pacto de eu vou fingir que não está acontecendo nada, né? A gente não fala com clareza o que ele precisa saber. E aí ele fica com medo, muitas vezes. Ele não sabe se ele vai ter um profissional que vai acompanhar ele até os últimos dias de vida. Ele não sabe quando acontecer um momento de emergência, se tem um hospital próximo, se tem um profissional médico a quem a família possa recorrer, como que vai ser o processo, como que vai ser o suporte, né, a ele. Tudo isso é uma angústia. O idoso ele quer ser acolhido, ele quer ter segurança, né? Ele quer saber quais serão os próximos passos, ele quer saber as pessoas que estão envolvidas no cuidado dele, ele quer saber por que ele recebe visita no hospital e por que ele não está recebendo. E a gente se cala diante da necessidade do idoso de conhecer a realidade. Então, escute e fale aquilo que ele quer ouvir, sem medo, com tranquilidade, tá? Porque é isso que quem está morrendo precisa. Um terceiro passo, alivie as preocupações do idoso durante a sua fala, tá? Muitas vezes o que constrange, o que traz uma angústia para essa pessoa que está morrendo, é o fato de que ele pensa, e muitas vezes justamente por conta, né, desse posicionamento dos familiares, que a família não vai suportar viver sem ele. Infelizmente é isso que muitas vezes as pessoas fazem, né? Ah, não fala sobre morte, né? Senhora, o senhor não vai morrer. O que vai ser de mim se a senhora morrer? E a gente acha que falando dessa forma egoísta que a gente está ajudando a pessoa que está morrendo. A gente não está. Uma coisa é você falar das suas dores, uma coisa é você falar que vai sentir saudade, né? Uma coisa é você falar a importância que essa pessoa tem para sua vida. Outra coisa é você trazer um peso maior para ela, dizendo que você não vai viver sem ela, tá? Então, assim, é importante a gente aprender também a aliviar a preocupação dessa pessoa. E muitas vezes assim, eu vou sentir muita falta de você, você é muito importante na minha vida, a gente tem uma história, às vezes resgatar essa história, mas deixar claro que tudo vai ser resolvido, né? Aliviar essa preocupação, tanto com você, quanto com os outros familiares, com os outros filhos. Muitas vezes, por exemplo, o idoso fica preocupado com a mulher idosa que vai ficar, ou a mulher idosa fica preocupada com o homem idoso, né? Então a gente tem que aliviar essas preocupações, e não só as preocupações em relação a isso, de que a família vai ficar bem, mas muitas vezes as questões financeiras também, e vale a pena você ter esse diálogo claro com o idoso, porque
Você vai poder falar sobre isso, sobre questões financeiras, sobre bens, né? Coisas que ele muitas vezes ele quer resolver e ele quer te falar e você não deixa, tá? Então, esse falar, né, aliviar essas preocupações do idoso é muito importante. Uma quarta coisa que você pode conversar com essa pessoa idosa é conversar sobre a opinião dela a respeito do tratamento e a respeito dos últimos dias de vida, tá? É muito importante que a gente pare com essa mania de achar que a gente tem que decidir tudo. E se a pessoa se é idoso, a família já começa essa mania de querer decidir tudo pelo idoso. Se é um idoso que tem uma doença crônica, que tem já um prognóstico, né, de morte, enfim, aí pronto, aí é que a família acha que tem que decidir tudo, quem vai visitar, quem não vai, se o idoso vai ficar no hospital, se o idoso vai ficar em casa, e começa aquela coisa de todo mundo decidindo pelo idoso. A gente tem que perguntar a ele, inclusive sobre os tratamentos dele também, tá? Por exemplo, um idoso com câncer, numa fase final, né? Muitas vezes a família quer submeter e faz acordos loucos, né, com médicos que ainda aceitam, de submeter esse idoso a tratamentos que não são mais eficazes, por ilusão de achar que tem que fazer tudo. Eu já fiz lives sobre isso, né? E sugiro que vocês assistam as lives anteriores também, que eu falei sobre esse assunto. Tá? Eu vou tentar até o último minuto, mas esse tentar até o último minuto não é respaldado nem pela ciência. Existem limites em relação a medicações, né? Por exemplo, idoso com doença de Alzheimer já em fase avançada para a fase final. Os medicamentos que são utilizados hoje na doença de Alzheimer não têm qualquer efeito para quem está em fase final. E aí o familiar acha que não, eu vou forçar, vou fazer um pacto aqui com o médico para ele usar essa medicação aqui até o final. A gente vai tentar tudo. Tentar o quê? Trazendo mais problemas de saúde para essa pessoa, né? Como no caso da quimioterapia acontece, às vezes o idoso fala, não quero fazer mais. Ele sabe que ele já está morrendo, ele já está cansado, ele quer morrer em paz, mas não. O familiar vai lá e força, não, eu vou decidir porque eu quero fazer tudo por esse idoso. Aí vai lá, o médico vai lá e prescreve uma quimioterapia para uma pessoa que já está morrendo, que não vai ter melhora nenhuma com aquela quimioterapia, e aí o idoso sente ânsia de vômito, sente dor, se sente cansado, né? Tem um aumento muito grande, uma intensidade muito grande de sintomas que ele não deveria sentir, que ele poderia morrer na paz ali, sem ter tantas complicações. Mas isso acontece muitas vezes porque a gente não escuta quem está morrendo, tá? A gente quer tomar as decisões por essa pessoa justamente por conta da nossa ansiedade. Por último, converse também sobre coisas banais. A gente tem uma péssima mania de achar que quem está morrendo só quer falar sobre morte, né? Às vezes ela quer falar sobre a novela, ela quer falar sobre o cantor, ela quer falar sobre o passarinho, ela quer falar sobre qualquer outra coisa banal. E você não deixa, você fica aquele olhar fúnebre, tá? Aquela coisa triste, pesada, porque a gente aprendeu que o momento de morte tem que ser um momento pesado, tem que ser um momento triste, chororô, e dali pra frente aquela pessoa teve um diagnóstico, né, de que vai morrer, uma doença que não tem cura, pronto. Vamos instalar aqui um ritual fúnebre dentro de casa. Não existe isso, gente. Não existe. A morte ela pode ser muito mais tranquila, muito mais leve. Você vai ficar triste que você vai perder essa pessoa, sim, mas a gente pode proporcionar dias felizes até o último minuto dessa pessoa. A gente pode fazer isso se a gente quiser, tá? Você não precisa instalar essa coisa fúnebre aí para quem está morrendo. Isso é péssimo. Então, se essa pessoa quer conversar sobre coisas banais, converse. Você não precisa falar o tempo inteiro sobre doença, sobre morte. Você pode falar sobre qualquer coisa, sobre o gato que está passando ali na rua, né? Sobre política, sobre o que essa pessoa quiser conversar. O que você não pode fazer é mascarar, deixar de ouvir essa pessoa, mascarar a sua ansiedade diante de coisas importantes que ela quer falar e colocar coisas banais, né? São situações diferentes. Então, você tem os ouvidos abertos, né? O coração aberto para ouvir, para sentir essa pessoa. Ela falou sobre tudo que é importante para ela, né? Ela pontuou, você foi claro, você foi aberto, ok. Agora ela quer conversar sobre coisas banais, não tem problema nenhum, conversa sobre coisas banais, tá? A gente não precisa, esse momento final não precisa ser um momento pesado, tá? A gente precisa tirar isso, a gente precisa mudar essa realidade. Bom, existem muitas outras coisas que a gente precisa aprender para que a gente possa trazer qualidade de vida para quem está morrendo. Muitas outras coisas, né? Tem muitas questões que a gente precisa discutir e que a gente não dá conta aqui na live, né? A gente precisa aprender a identificar os sinais de luto. Quando você aprende a identificar sinais de luto, você aprende a interpretar as reações dessa pessoa, e aí interpretando as fases de luto, interpretando essas reações, você vai saber o que falar.
Agora, se você não entende sobre fases de luto, se você não entende o que acontece com essas pessoas, né? O que ela sente em cada fase desse luto antecipatório, porque é um luto antecipatório, você saber que está morrendo, né? Existem fases que essa pessoa passa. Se você entende, você vai saber interpretar gestos, você vai saber interpretar sentimentos, você vai saber o que falar, né? A gente tem que aprender a identificar conteúdos de sonhos. Muitas vezes o idoso conta sonhos pra gente, que na verdade é uma forma dele conseguir elaborar psicologicamente o que está acontecendo, elaborar a morte dele. Então ele conta histórias, né? E tem muitas histórias que são comuns, e tem nesses vários livros, inclusive nesses que eu citei para vocês, que são comuns em várias pessoas que estão morrendo. Se você entende essas histórias e sabe interpretar, você também aprende a cuidar melhor desse idoso, né? E muitas vezes, né, esse idoso, essa pessoa que está morrendo, ele faz várias tentativas de se comunicar com você, seja por sonhos, seja com gestos, né, seja com expressões não verbais, seja verbalizando coisas que às vezes a família acredita que são alucinações e você não sabe interpretar, ou você ignora. E aí depois que essa pessoa morre, você fica assim, eu devia ter escutado, né? Eu devia ter entendido que esse sinal aqui significava que ela está morrendo, significava que ela queria isso, significava que ela queria aquilo, né? Mas a gente não faz investimento em entender sobre essas coisas, né? Então, finalizando essa live, eu quero convidar você que entende a importância de aprender a cuidar de quem está morrendo, de aprender a trazer qualidade de vida para quem está morrendo, de aprender a não matar essa pessoa em vida, mas sim a trazer vida para ela até os últimos minutos, né? A trazer sorriso, a trazer tranquilidade, a trazer resolução de pendências, resolução de problemas, né? A trazer paz para essa pessoa. Você que quer isso, que entende, que se compromete, você faça o meu curso de cuidados paliativos. Eu lembro que eu já contei aqui para vocês, na época que o meu esposo foi diagnosticado, ele já foi diagnosticado direto com câncer avançado. Então, não tinha possibilidade de cura, né? Já tinha metástase pelo corpo inteiro. Foi quando justamente eu comecei a estudar cuidados paliativos, né? Eu já estudava sobre pessoas idosas, já há alguns anos, já trabalhava com idosos, já há uns 3 ou 4 anos. Eu estudava um pouco de cuidados paliativos por conta do meu curso de Alzheimer, né? Que eu já ministrava desde 2012 e o diagnóstico dele foi em 2013. Então, eu já tinha estudado um pouco de cuidados paliativos por conta do curso do Alzheimer. E eu me aprofundei muito mais depois que ele foi diagnosticado com a doença, porque eu não tive suporte nenhum. Nem suporte médico, assistente social, psicólogo, nada. Eu não tive suporte de ninguém. O suporte que eu tive foi o meu, que eu aprendi a ler. E esse mundo de livros que eu tenho sobre cuidados paliativos, que depois isso foi desdobrado na minha dissertação de mestrado em cuidados paliativos em idosos, né? Eu juntei o meu interesse de cuidados paliativos por conta do meu esposo, tudo aquilo que eu já tinha lido para ajudá-lo, para ajudar minha filha, para ajudar minha família, para me ajudar a lidar com isso, né? Eu transformei aquilo na pesquisa de mestrado, fiz meu mestrado, uni isso com a questão do meu desejo de ajudar pessoas idosas, né? E aí estudei cuidados paliativos em pessoas idosas e tive acesso não só a livros, mas a pessoas idosas que estavam morrendo. Então, assim, eu me aproprio muito desse tema, não só por livros, tem muitos pesquisadores que só leem, né? Eu me aproprio porque eu tive essa experiência com meu sogro, com meu esposo e tive essa experiência com os idosos da minha pesquisa. E eu lembro cada rostinho deles, né? Porque não sai da nossa cabeça. Essa semana ainda eu estava lendo alguns relatos da minha pesquisa por conta do curso. E aí eu sempre me emociono, né? Porque eu lembro os últimos dias dessas pessoas, né? Tem pessoas que eu entrevistei e que 1, 2 dias depois morreram. Então, assim, foi uma bênção muito grande para mim. Mas eu cresci também muito enquanto pessoa, mas também mexe com a gente emocionalmente, né? E ficou para mim essa missão de estar ajudando pessoas idosas, especialmente estar ajudando vocês que trabalham com pessoas idosas, vocês que são familiares, a aprender a lidar com essa fase final, né? Porque pode ser uma fase feliz, tranquila, como pode ser uma fase muito triste. Se a gente não souber lidar, se a gente não souber ajudar, tá bom? Então fica aqui o meu convite para você. Faça o meu curso de cuidados paliativos. O curso começa na próxima segunda-feira, tá bom? As aulas serão do dia 7 ao dia 18, sempre às segundas e terças e quintas e sextas, das 8 às 22 horas. As aulas serão todas ao vivo, tá?
Esse curso será todo ao vivo para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu gosto dessa coisa do ao vivo, né? Eu gosto de abrir o espaço, como a gente faz na comunidade SOS 12 ao final, para tirar as dúvidas dos alunos. Então aproveite a oportunidade. É o meu último curso agora desse ano, estamos em dezembro, e o ano de 2020 eu não pretendo fazer mais curso nenhum, tá? Eu já trouxe isso para dentro da comunidade SOS 12, já comuniquei, porque eu estou numa fase de doutorado que é uma fase pesada, né? São muitos livros, muitos estudos. Estou retornando para um vínculo de trabalho também que eu tinha abandonado. Eu estou voltando agora, pelo menos por um tempo, né? Tenho a necessidade de estar ajudando algumas pessoas, então eu vou voltar para esse trabalho. Não pretendo estar oferecendo outros cursos aí no ano de 2021, pelo menos, tá? Exceto a comunidade SOS Idoso, que vai permanecer os cursos que já estão gravados, que é o SOS Alzheimer e o Gerontologia, e nós vamos ter posteriormente o curso de cuidados paliativos de gravados, né? Mas não é a mesma coisa gravado e ao vivo, né, gente? Quem já fez cursos comigo ao vivo e gravado sabe, o gravado é muito bom, mas o ao vivo é muito melhor, né? Então, aproveita a oportunidade, o link está aí abaixo do título da live. Aqui no Instagram vocês podem me mandar mensagem, pedir o link, ou também embaixo da descrição do meu perfil tem o link lá, tá bom? Para vocês se inscreverem até domingo, vocês ainda podem colocar o cupom de desconto terceiro lote, tá? E a partir de segunda, que é quando começa o curso, o valor é integral. Não teremos desconto, mas vocês podem parcelar em 10 vezes, né? Até domingo, se vocês se inscreverem. Deixa eu ver, eu não coloquei o valor aqui, mas é 10 vezes de 20, 10 vezes de 21, alguma coisa assim, tá bom? Para vocês fazerem esse curso. Deixa eu ler os comentários de vocês. A Sol colocou aqui no Instagram: a escuta do idoso tem que ser respeitada. Exatamente, né? A gente não escuta, é impressionante, a nossa ansiedade não deixa a gente escutar ninguém, né? A Maria Inês colocou aqui que sempre tem algo a fazer, é verdade, né? A Di colocou aqui que começou a me seguir, porque cuidava do pai dela que faleceu, né? É verdade, ela colocou aqui, ó, que sentia que ele estava preocupado com ela. Verdade, não estava bem. Falei que se ele fosse, ia ficar bem. É verdade. Olha como a Di colocou, né? Ele teve uma morte serena, suspirou, né? Suspirou e morreu tranquilo, na paz. É desse jeito, né? A gente tem que trazer tranquilidade para quem está morrendo. Nós não podemos ser fonte de mais agonia, gente. A gente pode ser fonte de mais sofrimento para essa pessoa. A gente tem que ser fonte de amor, de tranquilidade, de paz. A gente só faz isso quando a gente aprende a falar sobre a morte. Não tem jeito, e as pessoas não querem falar, sabe? As pessoas correm de live sobre isso. Eu venho e faço o meu papel. Quem assistir, amém, né? Mas infelizmente o que eu vejo no YouTube é as pessoas, os comentários dos meus vídeos são assim: ah, se eu tivesse visto o seu vídeo, se eu tivesse assistido, se eu tivesse feito o seu curso, se eu tivesse... Gente, passou aí, passou, entendeu? A gente tem que aprender agora. Agora que a gente tem a oportunidade, aprenda. Depois não adianta. Depois que alguém seu morrer, ai, Juliana tinha falado comigo sobre o curso e eu não fiz. Tá aí a oportunidade para vocês, né? Mêsão de dezembro aí, aproveita a oportunidade. A Sol colocou aqui dos cursos, né? Sol fez comigo, fez gerontologia, fez treinamento, é da comunidade SOS Idoso, né, Sol? Tem todos os e-books também. Belinha também, que fez o curso SOS Idoso também comigo, está também na comunidade, né? Maria de Jesus, que vai fazer o curso de cuidados paliativos. Maria de Jesus, depois volta esse vídeo, tá? É uma importante introdução aí para o nosso curso também, que começa segunda-feira. Deixa eu ver quem mais aqui. Laodiceia também fez o treinamento, né, Laodiceia? A Di está na comunidade SOS Idoso também. É isso aí, gente. Bom, eu quero pedir a você, então, que compartilhe essa live, tá? Você aqui no Instagram, estudantes, alunos de gerontologia e saúde idoso, clique na setinha e compartilhe. Depois deixe comentários também no IGTV, tá bom? Esse vídeo vai ficar no IGTV, é importante depois que vocês curtam e compartilhem, tá? Isso me ajuda aí com o Instagram também. E você que está aqui no Facebook, compartilhe, comente, diga se você gostou, diga se essa live foi importante para você. Chame outras pessoas para fazer o curso de gerontologia, você que já vai fazer, você que está pensando, você que, não vou fazer, mas esse curso vai ser bom para alguém. Compartilhe o link do curso também, tá bom? Vamos ajudar mais pessoas aí a estarem conosco e a aprenderem a ajudar
as pessoas que estão aí partindo para outro plano, mas que merecem nosso amor, nosso carinho, nossa companhia, né? Que sejamos boas companhias aí para quem está morrendo, tá bom? Gente, é isso. Bom, quem tiver alguma dúvida aí sobre o curso, manda uma mensagem para 22 999583839, 22 999583839, ou mande pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, mande suas dúvidas. Vai ser um prazer responder a vocês e realmente vai ser um prazer também ter todos vocês no meu curso, tá bom? Lembrando que as aulas serão ao vivo, mas também ficarão gravadas, então não se preocupem, Juliana, não tem essa disponibilidade nas 2 semanas para assistir ao vivo. Nós teremos uma plataforma também, onde todas as lives, né, que serão feitas ao vivo, serão colocadas lá. Então, todo mundo que é do curso está no grupo do WhatsApp, né? A partir do momento que você se inscrever, você vai estar lá, vai receber o link para assistir a live ao vivo. Se você não assistir ao vivo, no outro dia você tem acesso a essa live também lá na plataforma, vai poder assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês. Um forte abraço. A gente se encontra na próxima live, tá bom? Tchau, tchau.